Olá, futuros advogados. Olá, futuros advogados. A gente vai gravar hoje uma aula de petição de contestação do último exame 42 da segunda fase OAB, tá? A gente vai começar agora. E aí o que acontece? Nós vamos ver o que caiu no gabarito. Nós vamos começar pela peça. Vou trazer a peça aqui pronta. Vou explicar para vocês como deve fazer. Aqui a gente vai... Aqui foi os pedidos pleiteado pelo reclamante, tá? Que foi os pedidos pleiteado pelo reclamante, tá? Aqui, ó, o reclamante pleiteou vários pedidos que não deve prosperar, razão pela qual todos devem ser julgados improcedentes. Gente, aqui é muito importante que na contestação trabalhista, os pedidos devem ser julgados improcedentes. Ou, outra tese, os pedidos devem ser impugnados totalmente. A FGV aceita improcedentes, impugnados, ou os pedidos devem ser rejeitados, tá? Os pedidos devem ser rejeitados, é aceito. Ou o reclamante não faz jus em todos os pedidos pleiteados na reclamação trabalhista. Repetido, ou o reclamante não faz jus todos os pedidos pleiteados na reclamação trabalhista, né? Todos os pedidos devem ser impugnados, pleiteados na reclamação trabalhista, ou deve ser julgado improcedente, ou requer improcedência, ou requer impugnação dos pedidos, ou requer que os pedidos do reclamante seja rejeitado, também aceito pela FGV, tá? Ou que os pedidos, né, seja reparado, mas o mais importante é rejeitado, impugnação dos pedidos, improcedência dos pedidos. É o mais aceito pela FGV. São as teses que você deve fazer. Sem mais delongas, nós vamos aqui entrar no enunciado da FGV, tá? Aqui quem quer fazer o exame do curso Método Direito, pula para cá e vem fazer, né, o nosso exame aqui do curso Método Direito, tá? E aqui nós vamos entrar aqui no nosso enunciado, tá? Nós vamos entrar aqui no nosso enunciado. Nosso enunciado aqui, exame prático. Então o que caiu lá? Nós vamos ler aqui o enunciado rapidinho, tá? Deixa eu pegar aqui uma... Então o que caiu lá? Então aqui é o seguinte, para saber que é uma reclamação, uma contestação, quem foi que procurou, né? Quem é a reclamada aqui? Condomínio Edifício Residencial Solar do Império, localizado na rua... Olha, aqui quando fala rua, então aqui não tem o nome da rua, não tem o nome do CEP, e nem do bairro, nem da cidade, tá? Aqui, ó, aqui é o condomínio que conta com vigilância terceirizada, necessitando contratar um novo vigia noturno. Gente, é um novo vigia noturno. Não é... Aqui ele não está contratando um vigilante de segurança patrimonial, né, de roubos a condomínio, um segurança patrimonial de roubos a condomínio armado. É um vigia noturno para trabalhar nesse condomínio. É uma pessoa que vai estar ali controlando a portaria, desarmado. Então é diferente, tá? Presta atenção no enunciado, que nós vamos entrar na peça, nós vamos requerer esses pedidos. E o contrato dele? Contrato de experiência de 90 dias, né? Rafael Patrocínio, aqui é o reclamante. Gente, aqui o condomínio contratou o senhor Rafael como contrato de experiência. O que é contrato de experiência? Não é 3 meses, porque tem mês que é de 31 dias, tem mês que é de 28, tem mês que é 27 de fevereiro. Aqui é 90 dias. O contrato de experiência, artigo 445 da CLT e súmula 188 do TST. Então, anota aí que... Então, o contrato de experiência, né? Vamos analisar aqui, tá? Agora aqui nós vamos trocar aqui a cor do horário de trabalho, né? Qual ele ativava que hora? O horário de trabalho. O horário de trabalho dele, estabelecido o contrato, das 22 horas às 5 da manhã.
Então aqui, gente, com 1 hora de intervalo ele tinha, né? E aqui, o edifício dispõe de um pequeno aposento no andar do térreo, que é utilizado pelos funcionários para o quê? Alimentação e descanso. Então ele tinha 1 hora de intervalo de alimentação e descanso. Preste atenção, ele tinha 1 hora, tá? 1 hora de intervalo de alimentação e descanso. Vamos lá no análise aqui, tá? Até aqui, você lendo isso aqui, você fala, professor, não dá para saber, mas qual é o pulo do gato? Quando o enunciado vier falando que a empresa tal contratou fulano de tal, ou é um recurso ordinário, ou é uma contestação. É o pulo do gato, né? Agora, quando o enunciado disser que fulano de tal trabalhou para a sociedade empresária tal, que ela não pagou isso, não pagou aquilo, aí é a reclamação trabalhista. Então, presta atenção no enunciado. É muita atenção que você lê esse enunciado 3 a 5 vezes para entender. Agora, aqui não dá para saber se é um recurso ordinário ou se é uma contestação. Agora, vamos lá, vamos continuar lendo. Eu vou trocar aqui a cor do lápis. Aqui, juntamente, né? Ó, juntamente com o contrato, o condomínio, juntamente com o contrato de trabalho, o condomínio e Rafael firmaram um acordo individual. Compensação de quê? De horas prorrogadas, jornada de trabalho, estabelecendo que houvesse necessidade da prorrogação da jornada de até 6 horas, em decorrência do atraso do porteiro que rendia Rafael, tá? Ok, porteiro que rendia Rafael, certo? Porteiro que rendia Rafael, esta hora seria compensada no dia seguinte, tá? Quando Rafael assumiria o trabalho a partir das 23 horas, tá? Trabalhando normalmente até as 5 do dia seguinte. Então aqui, gente, fala do rendimento do reclamante, tá? Conta toda aquela situação que a FGV coloca para você, tá? O rendimento, o horário, a troca de turno de um funcionário para outro, né? Às vezes o Rafael chegava às 11, era para ele entrar às 22 horas, mas às vezes ele chegava às 11 horas. Tá aqui o horário tá aqui, ó. Das 22 às 5 da manhã. E ele poderia compensar no dia seguinte. Ele poderia compensar no dia seguinte. Como é que é essa compensação, professor? Em vez dele parar às 5, ele parava às 6. Estava num acordo. Poderia compensar? Poderia sim. Está aqui no enunciado. Ou ele poderia entrar às 9 também, né? Está compensando? Ele poderia entrar às 9. Ele entrar às 10, ele entrava às 9. Ou ele poderia até às 6, certo? É compensação? Gente, compensação não tem direito, a empresa não está errado. Contrato individual, depois da reforma trabalhista, artigo 58, né? É possível sim, artigo 59, capta, é possível trabalhar 2 horas a mais, é possível recompensar? É possível, nós vamos ver isso aí, tá? Nós vamos ver isso aí já. Então, vamos terminar aqui? Estou aqui trocando a cor do lápis. Para nós continuar a nossa correção, nós vamos lá. Então, o salário estipulado de Rafael era R$2.000, com acréscimo de 20% do adicional noturno. Gente, o adicional noturno está no artigo 73 da CLT, certo? Artigo 73 da CLT. Até aqui, há muita atenção quando você está lendo o enunciado. Acompanha comigo, pega o celular aí, abre a prova aí, ou pelo celular, ou pelo seu tablet ou notebook. Acompanha comigo aí essa análise, nós vamos mostrar a petição, como é que ela é feita, tá? E aí o que acontece? Nós vamos, calma aí, e aí 20% o condomínio dispõe
de registro de ponto, presta atenção, deixa eu dar uma analisada aqui. O condomínio dispõe de registro de ponto, né, do controle biométrico de todos os funcionários do início ao fim da jornada de trabalho. O resumo ocorrendo em relação ao intervalo. Gente, o condomínio colocou um relógio de ponto para todos os funcionários do condomínio. Inclusive, você tinha que colocar digital lá no relógio de ponto na hora do seu descanso e intervalo. Na hora que você vai para o intervalo, você tem que colocar o dedo na digital. Por quê? Porque durante esse intervalo, seu contrato de trabalho está suspenso. E na volta também, né? Então, o condomínio, a empresa, tinha todo o controle do funcionário, né? Agora vamos ver, após o primeiro mês, ok, após o primeiro mês de trabalho, vamos lá, vamos trocar aqui um pouco, vamos. Após o mês de trabalho, Rafael apresentou um atestado médico, aqui eu mudei a cor, médico por lombalgia, ficando afastado por 14 dias. Depois desse período, ele retornou ao trabalho. Vamos lá. Então, Rafael, ele apresentou o atestado médico por lombalgia por 14 dias. Gente, até 15 dias a empresa paga seus dias trabalhados. No 16º, você tem que ir para a caixa. Ah, terminou os 15 dias. E agora, no 16º? É caixa, meu filho. Caixa. Então, ele ficou 14 dias, né? Se for uma contestação e ele pleitear o pedido de estabilidade, ele tem direito? Não tem direito, porque conforme o artigo 118 da Lei 8.213 de 1991, que é a lei do INSS, tem estabilidade todo trabalhador afastado que recebe o benefício previdenciário por acidente de trabalho. O acidente que ocorreu dentro da empresa, mas aquele funcionário que sofreu um acidente jogando bola, um acidente doméstico dentro da sua casa, ele vai receber um auxílio previdenciário de acidente comum. Não tem direito à estabilidade. Anota aí. Não tem direito à estabilidade. Agora, o acidente de trajeto já é considerado como acidente de trabalho. Já tem direito, sim, à estabilidade, que é considerado acidente de trabalho. Tem direito de estabilidade? Tem. Mas aquele que o camarada foi jogar ou encheu a cara e sofreu um acidente particular, ele vai receber do INSS. Só qual razão pelo qual, que quando ele retorna na empresa, a empresa pode mandar ele embora, ele não tem direito à estabilidade. Mas aquele que adquire uma doença ocupacional, né, trabalhando, ou comprovado em laudo médico, ou sofreu um acidente de trabalho, abriu uma CAT, entrou no INSS, sim, é considerado acidente de trabalho, e quando retorna tem 12 meses de estabilidade, tá? Então aquele ficou 14 dias, ele não tem direito de estabilidade. Aí, quando no dia da prova, agora eu vou ensinar o pulo do gato aqui. No dia da prova, estou até com uma prova aqui, que ela me parece que ela até de recurso ordinário, né? Isso. Me parece aqui que é de uma peça de recurso ordinário, que é a Débora Pimenta. Então aqui eu estou com a prova. Quando você estiver analisando o caso prático da prova, você vai pegar uma caneta Bic, igual essa, ó, ou uma caneta Bic preta, e vai anotando, igual eu estou trocando a cor dos lápis aí. Aqui na gravação eu posso trocar a cor dos lápis. No dia da prova, você só vai ter duas cores, a preta e a branca. Você pode ter as duas canetas. No dia da prova, você vai pegar o verso da prova que está em branco e vai anotando. Já vai fazendo seu rascunho na própria prova. Que a prova de segunda fase, para quem já fez ela a primeira vez, vem a prova de rascunho e vem a prova normal. Não, você não precisa. Você já vai rascunhando na própria prova. Tá? Tem esse espaço branco aqui. Ah, ele pegou 14 dias de estabilidade, ele não tem direito de estabilidade. Ele pegou 14 dias de afastamento ou 15 dias. Olha, de 1 a 15 dias, ele não tem direito de estabilidade, não tem direito à reintegração do emprego, alegando que tem estabilidade. Então você já vai anotando. Ah, sobre o adicional noturno que a gente já falou. Adicional noturno, você vai no índice da sua CLT, procura o adicional noturno. Tá? Rapidinho aqui.
vou aqui pegar aqui, né? Deixa eu pegar aqui uma... Então você vai no índice da sua CLT, eu não estou dizendo que é essa daqui, tá? Você vai no índice da sua CLT, tá no dia da prova aqui, tá adicional, beleza, no índice remissivo da sua CLT. Pegou aqui, né? Você já pega aqui a prova é sua, lá tem 2 cadeiras no dia da prova de segunda fase. Para quem não fez a prova de segunda fase, não se preocupa, vai ter 2 cadeiras do lado, o examinador, para você colocar seu material, tá? Isso as bancas não falam, as outras escolas não falam, não se preocupe, você vai ser muito bem atendido, vai levar sua CLT, né, lá de Direito de Trabalho, aqui na segunda fase de Direito de Trabalho, e vai levar seu vadimeco, mas nem precisa usar o vadimeco. Porque no treinamento nosso, nós já ensinamos o aluno a mexer na CLT, conhecer sua CLT, seu índice emissivo, buscar suas... Adicional altura, artigo 73, contrato de experiência, já anota lá, 445, súmula 188, entendeu? Então é assim que funciona a coisa, tá? Então vamos continuar a análise daqui né? Então aqui nós falamos do afastamento, tem mais o quê? Depois nós vamos ver aqui. Até agora, gente, nós não sabemos se isso aqui é recurso ordinário ou contestação. E aí nós precisamos conhecer nesse enunciado qual é o ajuizamento dessa ação, qual é o estado, qual é a cidade, nós vamos descobrir agora. Tá? Então, continuando lendo aqui, eu vou continuando lendo aqui o caso prático, nós vamos ler aqui, tá? Então, ao final do prazo do contrato de experiência, o condomínio comunicou a Rafael que seria encerrado no último dia, né, que seria pagos a Rafael saldo de salário, férias proporcional, 13º proporcional, né, porque só trabalhou 3 meses, e a fração de férias com relação 3/12, e bem como fornecimento da guia do FGTS, com os depósitos respectivos 90 dias. Gente, aqui nesse caso, foi pago todas as verbas ao Rafael, mas até agora, nós já sabemos que ele foi contratado, nós não sabemos, e aí, nós já sabemos que ele foi contratado, que a empresa dispensou ele, e com certeza, nós sabemos, já está me cheirando, está para mais contestação do que recurso ordinário. Presta atenção no enunciado. Já está afunilando aqui, já está fechando o raciocínio jurídico, né, do análise da identificação da peça. E aqui no contrato de experiência, eu já falei, artigo 445, anota aí. E, né, já anota na sua própria prova, né? Já vai fazendo uma análise, treinando agora. Você quer fazer a segunda fase, pula para cá, vem fazer a segunda fase aqui em Direito do Trabalho, professor Celso Cavalcante, e aqui nós temos mini peça, mini enunciado, nós temos um tutorial de peça para você resolver passo a passo. O curso é totalmente online, tem material em PDF, tem aulas gravadas. Você não precisa assistir todas as aulas para passar na segunda fase. E nós vamos te ensinar a você passar na UAB, tá? Vamos lá, o pulo do gato? Então, vai pagar todas as verbas trabalhadas de 90 dias. Então é o seguinte, dia depois da rescisão de Rafael, o condomínio foi surpreendido com uma citação. Agora aqui nós vamos enxergar qual é a peça que nós queremos entender. De uma reclamação trabalhista, opa, o Rafael entrou com a reclamação trabalhista distribuído na Vara 100 do Trabalho de Goiânia, Goiás, sobre o número, né, 1234-56-2024, 518, 100, na qual Rafael pleiteia. Parou aqui. Gente, agora nós já sabemos que a nossa peça prática, ela é uma contestação, tá? Nós sabemos que a nossa peça prática profissional, ela é uma contestação. Então, Rafael já entrou, após a rescisão, a empresa contratou ele já entrou com a reclamação trabalhista. E agora nós sabemos que é uma contestação. E aí vamos ver qual foi os pedidos que o Rafael pleiteou. Então, gente, a palavra pleitear em forma de tese processual. Aqui, pleiteou, tá de vermelho aqui, pleiteou indenização
pelo indenização do intervalo intrajornada. Ele pleiteou aqui, tá? Intrajornada. Alegando que não usufruía também do pagamento pelas horas extra, tá? Trabalhada até às 6 horas. Gente, ele pleiteou isso aqui. Por quê? Porque eles tinham um acordo individual. Lembra que eu falei lá atrás no enunciado que ele podia entrar às 9 e sair às 5. Quando ele atrasava e o porteiro esperava ele, né? O porteiro que rendia ele, rendia o porteiro. Quando ele atrasava, o Rafael, ele podia entrar às 11, né? E seria compensado no dia seguinte. Em vez dele sair às 5, ele saía às 6. Então ele está cobrando aqui, tá? Nós vamos, como advogado da empresa, nós vamos debater isso aqui, tá? Essas horas extras aqui. E aqui, o que aquele Rafael pleiteou mais? Quando aguardava o rendição pelo porteiro diurno, tá? E aqui, aduzindo o acordo de compensação de jornada individual, tá? E aqui também ele requereu o quê? Ele pleiteou aqui, ó, segundo pedido, ele pleiteou o adicional de periculosidade em virtude da sua fração de vigia. Ó, ele era vigia noturno. E aqui ele está dizendo que era vigia patrimonial e exporta violência com assaltos a moradores e roubo de apartamentos, tá? Que ele pleiteou o adicional de salubridade, anota aí. Olha, cada pleiteação que eu estou dizendo aqui, você já pega a prova e já vai anotando. Por quê? Porque aqui faz de conta que você está no dia da prova, já vai anotando aí, ó. Que ele pleiteou. Ele pleiteou o pagamento de hora extra, tá? E ele pleiteou agora o adicional de periculosidade, dizendo que era vigia patrimonial. Na realidade, ele era vigia noturno de condomínio. Ele não estava exposto a assalto e roubo, e entre outras. Então, ele pleiteou aqui, outra diferença, ó. Adicional, ele pleiteou o adicional noturno, que ele já tinha, que era de 20%, mas ele pleiteou o adicional noturno dizendo que era de 25%. Porque esse adicional estava em anexo na convenção coletiva do sindicato. Por que a FGV faz isso? Porque aquilo que está na convenção está superior à lei. Então ele está dizendo aqui, ele anexou outra convenção. Aqui qual é o pulo do gato? Que ele anexou, não foi a convenção do sindicato dos vigia de condomínio. Ele anexou aqui a convenção do sindicato de vigilante patrimonial esporte a roubo, aquele que trabalha armado. Ele é inteligente, vai que cola. Isso aqui a FGV quer saber. Então nós vamos debater. Que o pedido dele é improcedente, que ele só vai receber aquilo que está no artigo 73. E a FGV quer saber se você está preparado para ser advogado. Aqui é o terceiro pedido, o adicional noturno, 25%, alegado que está na convenção coletiva e norma coletiva dos empregados da empresa de vigilância e do sindicato das empresas de vigilância do município de Goiânia, certo? Qual é o quarto pedido aqui, gente? Quarto pedido aqui, eu vou até trocar a caneta. Quarto pedido aqui, ele pleiteou ainda a reintegração do emprego alegando ter estabilidade por doença ocupacional, né? Subsidiariamente, tá? Ele pleiteou aqui, ó, a reintegração do emprego alegando da estabilidade por doença ocupacional. Subsidiariamente requer, tá? Então ele perdeu a estabilidade, ele não tem direito à estabilidade porque ele só ficou afastado 14 dias. Então coloca aí, ele pleiteou a estabilidade dizendo que é doente, né? Ele pleiteou, por quê? Ele ficou afastado por 14 dias, ele já está pedindo estabilidade, ele não tem direito, anota aí, é contestação, né? E aí qual mais ele pleiteou? Também subsidiariamente ele requer o pagamento da multa do FGTS. Gente, lá em cima está dizendo que a empresa acertou as verbas rescisórias com ele, tá? A empresa acertou aqui o pagamento do FGTS dele, tá? A empresa acertou o pagamento do FGTS, avisou para ele que ele ia ser dispensado. O professor está onde? Está aqui, ó.
saldo de salário, 13º, fração das férias, 13 e 12 e o fornecimento da guia do FGTS e o depósito em conta dos 90 dias trabalhados. E aqui nos pedidos dele, ele pleiteou a multa, né? E o fornecimento de guia de seguro-desemprego, indenização e também indenização substitutiva do seguro-desemprego também. Qual é o outro pedido? Ele pleiteou a indenização por danos morais pela contratação do contrato de experiência, dizendo que o contrato dele seria indeterminado. E também, ele também fez outro pedido aqui da condenação do reclamado ao pagamento de honorários de advogado na razão de 20%. Gente, não cabe indenização, o empregado receber indenização por tipo de contrato de trabalho, a não ser que está ferindo a lei. Contrato de experiência, gente, é onde a empresa e o empregado têm a oportunidade de se conhecer. Às vezes o empregado não gosta da política da empresa, não gosta da empresa, ele pode pedir as contas. Não, pode me despedir. Eu vim aqui no RH pedir as contas. Vou fazer um acordo, pedir demissão. Também a empresa, se ela não gosta, se o empregado não cumpre o horário de entrada e saída e não cumpre as suas obrigações do contrato dentro do local de trabalho, a empresa não é obrigada a ficar com ele. Ele será dispensado. Contrato de experiência para isso. E a empresa aqui, ela não agiu com negligência com o Rafael, ela pagou tudo. Então aqui, e com relação aos honorários, né? Com relação aos honorários de sucumbência de advogado, é de 5% a 15%, conforme o artigo 791A. Então nós vamos pedir que o pedido dele seja julgado improcedente, que o pagamento, que a empresa reclamada deve efetuar o pagamento no limite de 15%. Esse pagamento tem que ser reduzido para 15%. É igual adicional noturno, ele não pediu 25%, tem que ser reduzido para 20%, conforme o artigo 73. E os honorários também é a mesma coisa, de 20% para 15%. Tá? Agora aqui nós vamos entrar na peça, porque hoje é aula de petição, então aqui nós vamos entrar na petição. Tá? Aqui nós vamos entrar na petição, aqui os pedidos estão aqui, ó. Aqui, ó. Os pedidos estão aqui. Tá, ó. São 1, 2, 3, tá? 4. Só 1, 2, 3. E aqui tem 4, 5, 6, 7, né? 8. Nós temos 9 pedidos aí aqui na reclamação trabalhista. Então vamos lá. Aqui nós vamos, rapidinho aqui a aula, né? Essa peça vai estar disponível para vocês. Então a primeira coisa aqui, ó, endereçamento da vara do juízo, tá? Então você vai fazer assim, ó, ao douto juiz da vara 100 do trabalho de Goiânia, Goiás, o número do processo, tá? Vamos começar a primeira fase, endereçamento do juiz. Gente, o endereçamento do juiz, abre a sua CLT. Conforme o artigo 840, parágrafo 1º, tem que dizer o endereçamento do juiz, o parágrafo 1º lá. E artigo 651, que tem que ser ajuizado a reclamação trabalhista no local, no juízo da prestação do trabalho. Tem que ser o juiz da localidade onde o serviço foi prestado, não onde foi contratado. Depende da situação, tá? Depende. Se ele é aquele funcionário, vendedor, viajante, aí sim. Tem que ser no lugar onde ele presta serviço ou onde ele foi contratado, até mesmo no exterior. Artigo 651, parágrafo 1º, 2º e 3º. Dá uma lida lá. Mas conforme o caput do artigo 651 e parágrafo 3º, no local da prestação de serviço. Professor, mas isso está no enunciado? O endereçamento do... Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, eu vou colocar de azul. Tá aqui, ó. Tá aqui. Agora o pulo do gato. Não deu o nome da rua de Goiânia. Não deu o nome da rua de Goiânia. Então você vai fazer desse jeito. Vamos qualificar a reclamada? No próprio enunciado está dizendo o nome da reclamada. Quem é a reclamada aqui? Condomínio edifício residencial solar. Mas não deu o endereço dele. Então tá aqui, ó.
Presta atenção, aqui nós colocamos assim, ó, condomínio do edifício residencial. Vamos ver se está lá do edifício. Vamos ver. É mesmo, do edifício. Você só copia do enunciado. Gente, na prova você não pode criar dados e nem inventar dados sobre identificação de peça. Você tem que apraziar, você pode apraziar onde está condomínio, você pode colocar. Então você pode colocar aqui, ó. Na qualificação, você coloca isso aqui, ó. Condomínio do Império Residencial Solar. Condomínio do edifício residencial solar do Império. E aquele, como ele não deu endereço, você pode agir dessa forma. Qualificação, endereços completos. Aqui eu vou ensinar. Tem duas formas de você qualificar. E aí você pode começar aqui, ó. Tá? Você pode qualificar dessa forma, tá? Ou você pode colocar assim, hoje é qualificado nos autos. Eu vou desmanchar aqui e vou colocar assim, ó. Só para você ver, ó. Duas formas aqui que eu coloquei, presta atenção. Você pode qualificar assim, ó. Já qualificado nos autos do processo, vem respeitosamente, perante, deixa eu colocar aqui. Perante, ó, aqui, ó. Pode colocar desse jeito. Já qualificado nos autos do processo, vem respeitosamente perante a presença de Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado, um infraassinado, procuração em anexo, com escritório profissional e endereço completo, onde receberá as futuras intimações e notificações com fundamento no artigo 847 da CLT. E aí aqui tem dois verbos que você pode usar na contestação: oferecer ou contestar. E aí você coloca contestação caixa alta. Também, aqui você pode colocar assim também, ó. Outra forma, qualificação, se você esquecer, e endereço completos, certo? Pode colocar dessa forma? Pode, tá? Deixa eu colocar, Você pode colocar dessa forma assim. Então eu vou deixar aí ao critério de vocês. Aí eu vou até colocar aqui um ou. Por quê? Para vocês, ou. Essas duas opções aqui você pode qualificar aqui a reclamada. Vocês podem qualificar aqui a reclamada dessas duas formas. Deixa eu tirar aqui. Vocês podem qualificar aqui, tá? Dessas duas formas, tá? Então, estou mostrando aqui para vocês podem qualificar? Pode. Então, vou salvar aqui. Contestação em face de quem? Qual é o nome do empregado? Vamos lá no enunciado. Qual é o nome do reclamante? Tá aqui o nome dele, né? O nome dele tá aqui, é o senhor Rafael, aqui está falando aqui, ó, Rafael Patrocínio. Então você vem aqui, ó. Então nós vamos colocar aqui, Rafael Patrocínio, certo? Patrocínio. Então você coloca aqui, ó. Qual é a tese? Em face da reclamação trabalhista, ajuizado pelo ex-reclamando, pelo ex-empregado Rafael Patrocínio, já qualificado nos autos e epígrafes. Aí aqui você coloca uma tese, pelos motivos de fato e fundamento de direito a seguir exposto. Ok? Ok. Agora aqui os fatos, gente, não é opcional. Aqui nós fizemos fato, ele não é opcional na contestação, na reclamação trabalhista. Mas é muito bom você colocar os fatos, porque é melhor passar do que faltar. Porque se você faltar um ponto, porque a segunda fase é 6 pontos para você passar a peça processual e as 4 questões discursivas. A peça vale 5, as questões discursivas valem 5. Então, se faltar um ponto, então é melhor sobrar do que passar. Eu lembro do meu ex-professor, tá? Então, você pode fazer os fatos, você não pode inventar. Você vem aqui, ó, reclamada contra com a vigilância terceirizada, especializado com necessidade de contratar um novo vigil, admitiu o reclamante. Aí você coloca, aqui a reclamada, em vez do nome do edifício,
Aí você tem que agir como advogado, ó. Em vez de você colocar edifício, você coloca aqui, ó, nos fatos, a reclamada. Em vez de você colocar Rafael, coloca reclamante em 2024, contrato de experiência de 90 dias. Pronto. O horário estabelecido do contrato era trabalhar das 22 horas, tá? Com 1 hora de intervalo de alimentação e descanso. Pronto, o salário dele, tá? Eu coloquei aqui estipulado R$2.000, acrescido de 20% de adicional noturno, tá? Gente, até os fatos vão ajudar na hora da prova, ó. Ao final do prazo do contrato de experiência, o reclamado comunicou ao reclamante que o contrato seria encerrado no último dia. A ocasião que seria pago a Rafael, saldo de férias proporcional, férias, salário, férias proporcional, 13º proporcional, ambas as frações de ambos na fração de 3/12º, que é 90 dias, bem como fornecido guia do FGTS com depósitos respectivos de 90 dias trabalhado. Só isso, gente. Isso aqui é muito importante, tá? Você pega do próprio enunciado aqui, ó, você já faz o apraziamento, tá? Já age como advogado. Então, a nossa peça de contestação, ela tem os fatos, né? Muitos advogados relatar os fatos, fazer a síntese dos fatos, então eu coloco dos fatos, né? Por quê? Porque aí aqui, ó, e aqui nos fatos, você ainda pode colocar, né, que, né, você pode colocar, né, que ele ajuizou a reclamação trabalhista, tá? Aí você pode colocar aqui, ó, né, que após, né, você ainda pode colocar aqui, ó, após o recebimento das verbas rescisórias, a reclamada recebeu uma citação de reclamação trabalhista que tramita onde é que tramita? Aqui, ó. Você pode pegar até daqui, ó. Na vara 100 do trabalho. Então, vamos colocar aqui. Você ainda pode acrescentar os fatos, tá? Isso é muito bom para você desenvolver a sua mente, porque quando você, do trabalho, sobre um número, só isso aqui, ó. Então, aqui a gente faz ao vivo na hora aqui, ó. Sobre o número, tá? Sobre o número. Então, aqui eu vou colocar em minúsculo, tá? Porque aqui não precisa ser caixa alto. Então, isso aqui é os fatos, tá? Se pode colocar, pode, ó. Tá? O que é que diz aqui, ó? Né? Colocar uma letra maiúscula aqui, porque eu dei um ponto. Após o recebimento das verbas rescisórias, a reclamada recebeu uma citação da reclamação trabalhista, né? Ajuizada pelo reclamante, seu ex-empregado. Você pode colocar de outra forma, que tramita na vara 100 do trabalho de Goiânia, né? Aqui Goiânia você coloca maiúsculo, tá? Aqui também o G maiúsculo, lá no dia da prova, tá? Que vara do trabalho aqui você pode colocar maiúsculo, não tem problema, para facilitar a vida do advogado que vai corrigir sua prova, tá? Assim tá bom? Tá bom, você pode colocar assim. Você pode resumir? Pode, fica à vontade. No mínimo de 5 a 10 linhas, você pode fazer os fatos, né? E aqui agora nós vamos entrar nos pedidos. Então eu vou mostrar aqui, ele pleiteou vários pedidos que tá aqui, né? Rafael começou a pleitear aqui, onde eu coloquei aqui, ó. Aqui onde ele começou a pleitear vários pedidos, tá? Então aqui nós vamos entrar. Qual é o pedido que nós vamos defender? Hora esta. Gente, aqui é onde vai entrar o silogismo jurídico.
Aqui no mérito, você tem que, aqui no mérito, anota aí, você tem que usar o método silogismo jurídico, fato, fundamento, pedido, tá? Se você não usar esse método, você não vai passar na prova. Então, você vai ter que usar o fundamento silogismo jurídico, fato, fundamento, pedido. É aqui o que é que dá. Aqui, ó. O que é que diz aqui? O reclamante, aqui, o reclamante pleiteou a condenação da reclamada ao pagamento das horas extras, trabalhado até às 6, enquanto aguardava a rendição pelo porteiro diurno, aduzindo o acordo de compensação de jornada de trabalho. Gente, aqui o enunciado da FGV. Então aqui, ó, aqui chamamos de fatos, né? Fatos. Fatos, aqui é fatos, tá? Então vai com nós aqui. E agora aqui, ó, aqui nós vamos defender o nosso cliente, que é o condomínio. O reclamante não há razão ao pedido. Ou você pode colocar, o reclamante não tem razão ao pedido. Eu coloquei, o reclamante não há razão ao pedido, pois com base no artigo 59, parágrafo 6 da CLT, é lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito para a compensação no mesmo mês. E aqui no caso, né, ele compensava no dia seguinte, né? E aí você pode colocar assim, ó, né? Aí ele compensava no mês seguinte. Aí você pode colocar assim, ó, no presente caso, o reclamante compensava no dia seguinte, dentro do mesmo mês, certo? Aí eu coloquei aqui, ó, mais uma tese. No presente, aí aqui eu coloquei de novo, ó. No presente caso, aqui, ó, vou colocar aqui, ó, mudar aqui, no caso, em tela, o reclamante e reclamado tinham afirmado um acordo individual, prorrogado uma jornada estabelecido que houvesse necessidade. Assim, que houvesse necessidade da empresa. Assim, o reclamante não faz jus ao pedido. Então, aqui, gente, é o fundamento jurídico. Você pode resumir isso aqui? Pode. Você pode resumir, colocar, você não precisa colocar, mas você tem que citar o artigo da lei que foi citado. Aqui é o fundamento jurídico. Por isso que eu coloco aqui, ó, fato, fundamento, tá? Por quê? Aqui você tem que citar o artigo. Por que é lícito? Por que você vai defender seu cliente fazendo o resumo da lei do parágrafo 6º do artigo aqui, que foi, né, do artigo 59. Então, abre sua CLT, dá uma olhada lá. E agora nós vamos requerer o pedido, ó, diante do expor requer que seja julgado improcedente o pedido do reclamante. Então, você vai pedir aqui para o juiz, ó. Você pode acrescentar? Pode. A vossa excelência, tá? Você pode fazer assim? Pode, ó. Não esquece de fazer o pedido, tá? Que é o pedido, ó. Aqui, ó. Pedido, que nós já resolvemos o primeiro, que ele pediu o quê? Ele pediu pagamento de hora extra. Foi o primeiro pedido que ele pediu. Né? Ele pleiteou aqui, ó. O primeiro aqui, ó. Pleiteou o pagamento, né, de hora extras aqui, ó. Primeiro pagamento que ele pleiteou aqui, tá? Então, esse aqui, ó. Fato, fundamento, pedido. Fato, fundamento, pedido. Então, aqui nós vamos aqui agora para o segundo pedido. Agora aqui nós vamos para o segundo pedido, eu até acabei pulando aqui uma folha, tá? Vamos aqui para o segundo pedido, vamos. Então aqui, ó, segundo pedido foi o quê? Indenização por supressão do intervalo. Ele pediu? Pediu. Né? Ó, aqui, ó. O reclamante pleiteou a condenação da reclamada ao pagamento da indenização por dano, por supressão do intervalo que era registrado todos os funcionários
que registrar o início da jornada de ponto ocorrendo a relação do intervalo. Gente, quando aqui, o que a FGV faz? A professora não entendia. Quando o funcionário bate o ponto para ir almoçar e bate o ponto no retorno, para ir almoçar e descansar, e quando bate o ponto no retorno, ele está dizendo que a empresa tem que pagar a indenização por dano moral. Isso é dano moral, só pode bater o ponto na hora de entrada para trabalhar e na hora de sair. Eu nunca vi isso. O que a FGV fez? Através de seus advogados, criou essa narrativa dizendo que tem que pagar a indenização. Gente, isso é legal, não cabe indenização. Então ele se achou em ponto, porque todos os funcionários tinham controle de ponto, e a empresa tem esse poder diretivo, né, de dirigir sua empresa, de aplicar as normas, e isso é lei do trabalho. E aí o camarada se acha que tem que cobrar indenização. Nós vamos rebater, vamos. Então aqui é fato, tá? Continua a mesma coisa. Fatos, próprio enunciado. Fato, fundamento, pedido. E aqui, ó, você vai dizer o quê? Ó, no fundamento. O reclamante não tem razão ao pedido, pois nos termos do artigo 71 da CLT, em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda 6 horas, é obrigatória a compensação do intervalo para o repouso e alimentação, né, que lá no enunciado está dizendo. Qual seria o mínimo de 1 hora? Lá está dizendo que ele fazia 1 hora, a empresa não violou. Salvo de acordo escrito ou contrato coletivo, né, que é de sindicato, ou em contrário, não poderá exceder 2 horas, tá certo? Artigo 58 da CLT e artigo 7, inciso 13 da Constituição Federal, tá? No presente caso, o reclamante não faz jus ao pagamento de indenização por supressão do intervalo. Você já tem que ir rebatendo, tá? Aqui, ó, aqui você já tem que ir rebatendo. Pois há registro do controle de ponto que demonstra o gozo do intervalo para o descanso e refeição, tá? Veja bem, aqui é fundamento. Então, lá no enunciado, está dizendo que tem um registro de ponto de controle de jornada de trabalho, tá? Está dizendo que tem esse controle aqui, tá? Eu mostrei para você aqui no análise, né, que a empresa, ela tinha esse controle, todos os empregados usufruíam desse controle, tinha que bater, né, o registro de controle. Está aqui, ó. Está aqui o registro de controle. Todo registrava o ponto no início da jornada e até mesmo na relação dos intervalos. Está aqui, ó. Até mesmo na relação de intervalo. Então aqui nós vamos fazer aqui o pedido. Vamos fazer o pedido? Aqui, ó. Ante exposto, requer a Vossa Excelência que seja julgado improcedente o pedido do reclamante em relação ao pagamento de indenização por supressão, tá? Então aqui, ó, aqui é fundamento, tá? Que eu coloquei, qual é o fundamento? O artigo, ó. Fundamento, tá? Aqui, ó, fundamento, pedido. Nunca esqueça de pedir a improcedência do pedido ou a impugnação do pedido. Aqui você podia colocar improcedência ou impugnação, ou o pedido seja rejeitado. Você pode pedir para o juiz a rejeitação do pedido, a impugnação do pedido ou a improcedência do pedido. Posso pedir essas 3 teses? Pode. Diante dispor, requer Vossa Excelência que o pedido do reclamante seja rejeitado. Pode? Pode. Diante do disposto, requer a Vossa Excelência a impugnação do pedido do reclamante. Pode? Pode. Essa impugnação, o artigo 335, 336 do CPC, pode aplicar as teses aqui? Pode sim. Tá? E agora, o terceiro pedido, né? Terceiro pedido aqui, ó. VaptVup. Opa! Aqui, ó. Terceiro pedido, a diferença do adicional noturno. Lembra que ele cobrou lá 20% e ele cobrou 25%? Né? Ele cobrou 25%, está aqui nos pedidos. Ele pleiteou aqui embaixo, ó. Pleiteou 25% no adicional noturno aqui, ó. Tá? Aqui a diferença do adicional noturno de 25%. Então nós vamos rebater isso aqui, ó.
Certo? Adicional noturno. Olha aqui, ó, os fatos. O reclamante postulou, ó, você pode usar o verbo pleiteou, pleiteia, postulou, requereu, né? Quando você vai fazer o resumo do enunciado da FGV, você pode colocar o verbo pleiteia, postulou, pleiteou, requereu, requer, entendeu? O próprio enunciado já está, requer, pleiteia, e aqui no próprio enunciado está dizendo que reclamante, o verbo pleiteou, pediu alguma coisa para o juiz. Então presta atenção aqui, ó, presta atenção. Ó, que o reclamante postulou a condenação da reclamada ao pagamento da diferença do adicional noturno, pois a norma coletiva juntada não é da categoria do autor. Lembra que eu falei que ele juntou de outra categoria similar? E aí, quando fala de similar, entra o artigo 511 da CLT e a súmula 374. E aí você coloca aqui, ó, no fundamento jurídico. Ó, qual é que é o reclamante? Não faz jus ao pedido, pois o autor não é vigilante. A norma coletiva juntada nos autos não se aplica ao condomínio, porque não se enquadra na atividade econômica representativa patronal, né, do reclamado, sendo o adicional de 20%, conforme o artigo 73 da CLT e artigo 511, porque é categoria de similar, tá? Dá uma lida lá, e a súmula 374 do TST. Esse é o fundamento. Aqui, gente, fundamento jurídico. Ó, aqui, ó. Fundamento. Fato, fundamento, pedido. Então, aqui, ó, eu ensino. Vem fazer a segunda fase com nós aqui, que você vai passar aqui por essas teses, ó. Fato, fundamento, pedido. E agora nós vamos fazer o pedido. Presta atenção aí, ó. Ó, antexposto, né? Requer a Vossa Excelência. Aí eu vou colocar aqui a outra tese, ó. A impugnação do pedido do reclamante. Então você pode impugnar. Então a função da contestação que é pedir a impugnação de todos os pedidos reclamantes, ou pedir a improcedência de todos os pedidos reclamantes, ou requerer a rejeição de todos os pedidos da reclamante. São essas três teses que a FGV aceita: rejeição dos pedidos, impugnação ou improcedência dos pedidos. Anota aí, tá? Então é assim que você deve agir, tá? Agora vamos para o quarto pedido, ó, fato, fundamento, pedido. Então nós vamos colocar aqui, ó, pedido, fato, fundamento, pedido. Vamos para o quarto pedido? Então vai acompanhando aí, ó. O adicional de periculosidade. O professor, ele requereu isso aí, a gente leu isso aí, a gente sabe que ele requereu esse adicional de periculosidade, tal. Para aí, ó, aqui, ó. O reclamante pleiteou a condenação da reclamada ao pagamento do adicional de periculosidade, sustentando que atuava em virtude de sua função de vigia patrimonial, exposto à violência com assaltos, moradores e roubo de apartamento. Isso aqui, gente, é fato. Porque está lá, ele pleiteou isso aqui, pleiteou. A gente viu lá. Ele pleiteou, aqui é o que? Fato. Não é pedido, é fato. Tá? Fato. Ele pleiteou, opa, agora nós vamos rebater. O que você já vai dizendo? Aqui você já vai dizendo que ele não tem direito, o reclamante não tem razão ao pedido pleiteado, pois o autor não exercia a função de vigilância patrimonial, de função de vigilância pessoal ou patrimonial, sendo apenas vigia noturno. Ou seja, o porteiro noturno, conforme determina o artigo 193, inciso 2 da CLT. Aqui é o que? Fundamento. Fundamento jurídico, na lei seca. Então a CLT, ela é uma lei seca. Ela não é uma doutrina, ela não é uma lei comentada. No dia da prova não é CLT comentado. Então aqui nós vamos fazer o pedido para o juiz. Ó, diante do exposto, requer, ó, aqui, ó, requer a Vossa Excelência a impugnação do pedido do reclamante, certo?
Então você vai colocar isso aqui, ó. A impugnação. Entendeu? Professor, você não estava falando em procedência? Tanto faz, querido. Artigo 336 do CPC, que é aplicado subsidiariamente no processo de trabalho, por força do artigo 769 da CLT e artigo 15 do CPC, pode aplicar as teses, são teses processuais. Aqui é pedido, certo? Fato, fundamento, pedido. E aqui o que é que nós vamos? Ó, fizemos o pedido aqui para o juiz. A impugnação, tá? Ó, aqui, ó, fato, fundamento, pedido. Então acompanha aí isso aqui, entendeu? Então nós pedimos aqui a impugnação do pedido. Você pode pedir a impugnação do pedido, a improcedência do pedido ou a rejeição do pedido. E aí, peça para o juiz, cita o nome do juiz, que o juiz vai ficar orgulhoso, que o advogado está mencionando o nome dele ali, com todo respeito a Vossa Excelência. Aqui, nós vamos agora, estabilidade e reintegração do emprego. Lembra que o reclamante, aqui da estabilidade, lembra que lá no enunciado, pega aí o seu controle aí, ó. Você anotou? Você anotou aí. Você vai acompanhando. A mesma coisa no dia da prova. A prova vai estar na sua mão, você vai estar aqui fazendo o rascunho e já colocando direto na prova. Não vai colocando aquele rascunho, não. Já vai fundamentando e respondendo direto. Porque às 5 horas voa, não dá tempo. Fazer rascunho e passar limpo, porque você vai ficar reprovado. Você já vai, faz o rascunho na própria prova, e já vai escrevendo aqui na prova com muita atenção, respeito, e orando a Deus e rezando. E se você é ateu, vai pensando positivo, que ateu não ora e nem reza, ele pensa positivo. Se você é ateu, com todo respeito, vai pensando positivo, independentemente da sua religião, vai rezando ou vai orando com todo respeito, todas as religiões. Entendeu? Faça isso. Né? Se apegue com Deus. Se você não se apegue com Deus, se apegue na sua fé de teoria né, positiva. Pensa positivo, eu vou passar, pronto. Deus vai te ajudar da mesma forma, mesmo que você não acredite nele. Tá? E aí, ó, ele ficou 14 dias afastado e ele tem direito, tá pedindo aqui estabilidade. Gente, não pode. Estabilidade só após os 15 dias. No 16º tem direito de estabilidade. Então nós vamos testar isso aqui, ó. Reclamante pediu a condenação da reclamada em reintegração no emprego, isso é verdade, ou seja, sustentando que tem direito de estabilidade e alegando que apresentou atestado médico por lombalgia juntado nos autos do processo, ficando afastado por 14 dias. Gente, aqui é fato, tá lá? Tá. Fato. Nós estamos aqui no 5º pedido dele, tá? Se preocupe que a aula demorou, mas vai acabar já. Olha aqui, ó. Aqui ele está falando lá no início, ó, no primeiro mês de trabalho dele, ele já ficou logo aqui, ó. Ó, 14 dias, né? Ele ficou aqui, pegou aqui um afastamento aqui de 14 dias aqui, ó. Tá aqui, ó. Então nós vamos bater aqui, ó. Fato. Ó, aqui, ó. O que é que nós vamos falar? O reclamante não faz jus ao pedido de estabilidade, reintegração ao emprego, pois não houve doença ocupacional, como determina o artigo 118 da Lei 8.213, que é a lei do INSS. Gente, aqui é a Lei 8.213, que é a lei do INSS de 91, tá? Aqui o que é que nós colocamos aqui? E tem mais. O fundamento continua. E a súmula, e súmula, aqui ó, e súmula 378 do TST, dá uma lida na súmula, tendo o empregado ficado afastado do emprego por apenas 14 dias e não tendo recebido benefício acidentário pelo afastamento, certo? Não tem direito, gente, até 15 dias não tem direito. No presente caso, o pedido reclamante é indevido. Coloquei aqui a tese. Vamos fazer o pedido aqui? Vamos. Nós vamos fazer o pedido. Ó. Diante do exposto, requer a Vossa Excelência, a impugnação do pedido do reclamante. Certo? É isso aqui que você tem que pedir. A impugnação do pedido do reclamante. Certo? Então, ficou aqui, ó. Fato, fundamento, pedido. Aqui é o fundamento que terminou aqui, ó.
Fundamento jurídico dentro da lei seca e da súmula do TST, que é a 378. Então ficou assim, ó. Aqui o fato, aqui começou os fundamentos, terminou aqui e aqui a gente fez o pedido. Vamos a outra. Vamos ver aqui o outro pedido, tá? Eu pulei aqui algumas folhas, mas na hora eu vou deixar tudo certinho aí para vocês, tá? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos no sexto pedido? Tá, inclusive aqui eu coloquei aqui o pedido aqui embaixo. Vou até tirar aqui que é do quinto pedido aqui, que eu tinha colocado. Vamos colocar aqui, ó. Da multa dos 40%, indenização do seguro-desemprego. Tá? Então ele está pedindo aqui a multa dos 40% do FGTS, dos 40% do FGTS e do seguro e indenização do seguro-desemprego. Então aqui, ó. Reclamante postulou, ó aqui, postulou a condenação da reclamada ao pagamento de 40% do FGTS e indenização de seguro-desemprego, sustentando que houve a dispensa imotivada. Então aqui, gente, aqui é fato. Fato é fato. Então aqui é o fato, né? Então aqui a gente escorreu o fato que está lá no enunciado, ele requeriu, ele pleiteou isso aí, tá? E agora nós vamos fazer o fundamento, ó. Ocorre que o pedido do reclamante é indevido. Vê como é que a gente faz as teses, ó. Ocorre que o pedido do reclamante é indevido. Eu quero que você preste muito bem atenção na hora de você discorrer as teses baseado no silogismo jurídico. Na contestação, você já vai dizendo que é indevido. Ocorre que o pedido do reclamante é indevido. Pois, eu coloquei aqui dois pois, eu vou tirar, tá? Tem a digitação. Não houve dispensa imotivada, mas sim o término do contrato de experiência de 90 dias, conforme o artigo 18, parágrafo 1º da Lei 8.036 de 90 e artigo 3º, que aqui o artigo 3º da Lei do Seguro-Desemprego, 7.998 de 90, respectivamente. E aí eu coloquei aqui, ó, todo exposto requer a Vossa Excelência que seja impugnado o pedido do reclamante, tá? Então aqui ele não tem direito a esse pedido de indenização, tá? Então aqui, ó, aqui é fundamento, tá? Que é o fundamento. Ali, ó, fato, fundamento, pedido. Então você tem que responder essa prova baseado no silogismo jurídico, que é fato, fundamento, pedido, tá? É isso que você tem que... E agora aqui o sétimo pedido aqui por danos morais. Ele pediu danos morais? Ele pediu. Vamos lá? Aqui, ó, reclamante pleiteia a condenação da reclamada ao pagamento por danos morais pela não contratação por prazo determinado. Gente, isso aqui não gera danos morais. A empresa, o contrato de experiência está no artigo 445 da CLT, tá? E isso aqui não cabe indenização. Quando o empregado não cumpre o contrato, ele pode ser dispensado na experiência, não ter nenhum tipo de indenização a ser pago. Aqui é fundamento, tá? Agora nós vamos ler aqui, ó, fundamento. O reclamante não faz jus ao pedido, pois não ocorreu qualquer ato ilícito por parte da reclamada em relação ao contrato de trabalho. Vou até colocar aqui, de experiência, tá? Conforme o artigo, né, 445, eu vou citar aqui, e súmula 188 do TST. Vou acrescentar aqui mais, tá? E conforme, né, e artigo 186 e 927, ambos do Código Civil, e artigo 223B e artigo 223C, ambos da CLT. No presente caso, aqui é artigo da CLT, tá? E súmula, tá? E aqui no presente caso, o pedido pleiteado na inicial pelo reclamante é indevido. Então você já fala logo que é indevido, tá? Porque às vezes quando... Professor, e se eu esquecer do artigo? Não, vai descontar ponto. Mas se você falar que é indevido, você vai ganhar ponto.
Mas se você esquecer do artigo, não vai zerar a sua questão, desconta ponto, tá? Aí os pontos é com o avaliador, não é comigo, tá? E aí, ó, o que você vai fazer o pedido? Diante do expor requer, Vossa Excelência, a impugnação do pedido do reclamante em relação ao pagamento de danos morais. Então você tem que fazer o pedido, e aí, se você quiser relatar em relação ao pedido, pode. Pedido. Você pode? Pode. Então você pode ver, ó, fato, fundamento, pedido. É assim que se resolve o bojo da peça. Tá? E dos honorários advogatícios. Então ele pediu a condenação da reclamada aqui, ó, 20% do honorário de advogado. Ele pediu isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Honorários de advogado, 20%. O que você vai fazer aqui? Você vai fazer o que aqui, ó? O reclamante vai ter a condenação do reclamado, o pagamento dos honorários de advogados na proporção de 20% sobre o valor da condenação. Aí aqui é fato, tá? A gente tá sabendo lá aquele fato. Fato aqui, ó. Aqui é fato. E aqui, ó. Entretanto, o pedido do reclamante é indevido, pois, conforme os termos do artigo 791A do CLC, determina que os honorários de advogado deverão ser pagos na razão de 5% a 15% do valor da condenação. Tá? E aí aqui nós vamos fazer o pedido, diante do expor requer, Vossa Excelência, que seja condenado a reclamada ao pagamento dos honorários de sucumbência de advogado no limite de 15%, com base no artigo 791A da CLT, sobre o valor da condenação. Então aqui, ó, nós pedimos que seja condenada a reclamada, né, ao pagamento, tá? Né, que seja condenada a pagar aqui, ó, que nós vamos pedir aqui, peraí, é isso mesmo, seja pagamento na razão de que no limite do sucumbente, no limite de 15%, né? Dos honorários aqui, ó, de 15%. Esse requerimento aqui é para o juiz, tá? Direto para o juiz. O requerimento está pedindo para o juiz, ó. Requer condenação da reclamada, o pagamento dos honorários de sucumbência, né? Requer, mas nós vamos colocar a Vossa Excelência, a redução, vamos falar, redução. Nós não vamos colocar a condenação da reclamada, nós vamos colocar assim, ó. A redução ao pagamento dos honorários de sucumbência de advogado no limite de 15%. Nós não vamos colocar condenação porque nós não estamos numa contestação. Não há reclamação trabalhista, nós estamos numa contestação. Então aqui na contestação, ó, dentro do expor requer a Vossa Excelência a redução ao pagamento dos honorários de sucumbência de advogado no limite de 15% com base. Então aqui nós fizemos, com base no artigo 791A da CLT, sobre o valor da condenação, tá? Certo? Isso aqui, nós pedimos a redução, não a condenação, a redução. Então é isso aqui que tem que ser feito. E qual é o outro? Requerimentos finais. Então aqui nos requerimentos finais, vocês vão pedir diante do expor requer Vossa Excelência. Requer todos os meios de provas e direitos admitidos, especial depoimento do reclamante sobre pena de revelia e confissão, prova pericial, prova documental, ato notarial, tipo de testemunha. Mais outro pedido e requerimento, sim. Requer, letra B, requer em procedência todos os pedidos pleiteados do reclamante na reclamação trabalhista. E letra C, pleiteia, requer a condenação do reclamante, pagamentos honorários, no importe de 15% sobre o valor da condenação, conforme o artigo 791A da CLT. Gente, agora eu quero falar uma coisa, que no enunciado, sempre na contestação, no recurso ordinário, cai preliminar de mérito, que é, por exemplo, preliminar de mérito, cerceamento de defesa, né, no recurso ordinário. Nas contestações, preliminar de mérito cai. Falta do pedido, mencionou os fatos, mas não requereu o pedido, tá? Ineptos da petição inicial não caiu. E as prejudicial de mérito, prescrição quinquenal, prescrição bienal, também não caiu nessa prova de contestação. Não caiu prescrição, não caiu decadência e não caiu preliminar de mérito, tá? Quando a gente fez os fatos ali, tinha que cair preliminar de mérito. Não caiu, tá? Não caiu preliminar de mérito, tá?
Aqui nós terminamos a contestação, tá? Nós terminamos aqui a contestação. Na contestação, eles pediram isso aqui, tá? Então, aqui na contestação, nós terminamos a prova de contestação, tá? Presta atenção que eles não caiu a preliminar de mérito, tá? Não caiu as preliminar de mérito, tá? Então, quer dizer, nós ficamos por aqui, foi a nossa aula de contestação, tá? Nós ficamos por aqui, tá? Aqui, veja bem aqui, ó, não caiu preliminar de mérito, aqui depois dos fatos, tinha que cair as preliminares de mérito. As preliminares de mérito, elas caem entre os fatos e o mérito do processo. Então, eu vou explicar qual é o objetivo do mérito do processo da contestação. Anota aí, o objetivo é requerer a improcedência do pedido. O objetivo é requerer a impugnação do pedido do reclamante postulado na reclamação trabalhista. O objetivo do mérito do processo da contestação é requerer ao juiz toda a rejeição de todos os pedidos do reclamante. É requerer a improcedência de todos os pedidos postulados na inicial pelo reclamante. E as preliminares de mérito? As preliminares de mérito, elas são analisadas pelo juiz, elas são apreciadas pelo juiz antes do análise do mérito. Tem que resolver ela antes do análise do mérito. As mesmas coisas prejudicial de mérito e decadência. São analisados, são apreciados pelo juiz antes do análise do mérito. Anota aí. Tá? Essa peça não caiu preliminar de mérito, não caiu decadência, nem prescrição. Tá? Não caiu. Tá? Exemplo de preliminar de mérito. Inepto da petição inicial. Aí você tem que ver lá qual o motivo que foi inepto. Exemplo de prejudicial de mérito, prescrição quinquenal, que você pode requerer você pode postular seus direitos trabalhistas nos últimos 5 anos, tá? Conforme o artigo 7, inciso 29 da Constituição Federal, artigo 11 da CLT e súmula 308, inciso 1 TST. Isso aqui se aplica na prescrição bienal e na prescrição quinquenal. E prescrição bienal? Você só pode ajuizar a reclamação trabalhista contra o trabalhador no período de 2 anos a contar da data do término do contrato de trabalho. E da prescrição quinquenal? Você pode só requerer o direito dos últimos 5 anos, a partir da data do ajuizamento da reclamação trabalhista. Aí você conta, eu fui dispensado em 2024. Eu tenho até 2026 para dar entrada na ação. Então, só vai contar no dia que eu ajuizar a ação, não é do dia do término do contrato. O término do contrato é 2 anos. Então, muita atenção no artigo 7, inciso 29 da Constituição Federal, artigo 11 da CLT, que cabe tanto na prescrição e decadência, prescrição quinquenal, prescrição bienal e decadência. E prescrição intercorrente, artigo 11 da CLT-A, artigo 11A da CLT, parágrafo 1º e 2, prescrição intercorrente. Dá uma lida lá, tá? Então, aqui foi a nossa análise aqui foi a nossa análise aqui da petição, tá? De contestação. Aqui está o início, ó, pode dar uma reparada aqui, ó, da petição, tá? De contestação. Aqui foi o que foi cobrado, tá? Presta atenção, você pode pausar o vídeo. E aqui também o que foi cobrado, você pode pausar o vídeo, tá? Chegou aqui no final, requerimentos finais aqui, tá? Aqui no gabarito comentado você já não... Só até aqui, ó, nesse termo pede deferimento, local e data, tá? Nesse termo pede deferimento, local e data. Tá? Aqui finalizou a peça, né? E muita atenção que essa peça ela não tem, tá? Ela não tem, aqui eu coloco dessa forma, que fica melhor para você ver. Você pode dar um print e copiar isso aí, tá?
Então nós ficamos por aqui, agradecemos, tá? E a próxima vídeo vai ser das questões discursivas, tá? Nós vamos fazer um vídeo das questões discursivas. Não vai dar porque o vídeo vai ficar muito grande. Nós paramos por aqui, boa sorte, o análise.